Fala pessoal, bem-vindos à primeira aula deste módulo. Eu quero começar com uma pergunta bem simples. O que exatamente esse nosso porteiro digital faz? Como esse trabalho acontece na prática dentro da nossa infraestrutura? É isso que nós vamos começar a entender. Já adianto uma coisa: esse trabalho vai muito além de simplesmente abrir uma porta. Então vamos começar desenvolvendo a nossa analogia do porteiro. Imagine que você entre em um prédio corporativo enorme. Você tem uma reunião agendada, mas não sabe exatamente em qual andar ou em qual sala precisa ir. Então o que você faz? Você chega até a portaria e fala: Eu vim encontrar determinada pessoa. O porteiro consulta as informações e responde: Você precisa ir até o quinto andar, na sala 502. E pronto. Essa é uma maneira simples de começar a entender o papel de um proxy reverso. O proxy reverso fica entre o cliente e a aplicação que esse cliente está tentando acessar. Você faz uma solicitação, o proxy recebe essa solicitação, analisa para onde precisa ir e então direciona essa requisição para o serviço correto. E é exatamente aqui que entra o Traffic. A nossa missão nesse curso é entender como esse processo funciona e por que o Traffic se tornou uma ferramenta tão poderosa para trabalhar com proxy reverso. Mas tem um detalhe importante. O Traffic não simplesmente recebe uma requisição e encaminha para um servidor. Durante esse caminho, ele também pode tomar várias decisões. Ele pode adicionar uma segurança, aplicar alguma autenticação, modificar cabeçalhos HTTP, trabalhar com compressão e gerenciar certificados SSL. Pode controlar também como determinada aplicação será acessada e pode decidir exatamente qual serviço deve receber determinada requisição. Enquanto tudo isso acontece, o cliente não precisa conhecer diretamente o servidor da aplicação. E quando eu falo de cliente, estou falando do dispositivo que está solicitando aquele recurso. Por exemplo, o seu computador, seu notebook, celular, tablet, ou até mesmo outro sistema fazendo uma requisição para uma API. Para esse cliente, existe apenas uma única porta de entrada. Isso é extremamente importante, porque o proxy reverso passa a funcionar como a porta da frente da sua infraestrutura. E essa porta da frente se transforma em um ponto central de controle. E você também pode pensar no proxy reverso como uma espécie de canivete suíço da rede. Uma das coisas que ele pode fazer, por exemplo, é o balanceamento de carga. Imagine que você tenha várias instâncias da mesma aplicação rodando. Seria um problema mandar absolutamente todas as requisições para apenas uma delas. Você poderia sobrecarregar aquele servidor, enquanto os outros servidores estariam praticamente parados. O proxy reverso pode evitar isso. Ele recebe o tráfego de entrada e distribui essas requisições entre diferentes servidores. Pense em uma agência bancária. Você entra na agência e existem vários atendentes disponíveis. Se todo mundo formar uma fila única apenas para um atendente, alguma coisa está errada. Existe alguém organizando aquele fluxo? Se um atendente está ocupado, o outro está disponível. O próximo cliente pode ser direcionado para aquele que está livre. No balanceamento de carga, a ideia é parecida. Nós distribuímos as requisições para evitar que uma única aplicação fique responsável por todo o trabalho. Mas o proxy reverso também pode assumir outra responsabilidade extremamente importante: a segurança da conexão. Ele pode fazer a terminação TLS, centralizando o gerenciamento da criptografia dos certificados SSL. Em vez de cada aplicação precisar cuidar individualmente de certificados e determinadas configurações de segurança, nós podemos centralizar grande parte desse trabalho no proxy reverso. E isso simplifica bastante a nossa infraestrutura. Então, perceba o tamanho da responsabilidade desse porteiro. Ele recebe as requisições, identifica para onde elas precisam ir, pode aplicar regras, pode proteger o acesso, distribuir o tráfego e cuidar da comunicação com segurança. E somente depois encaminhar aquela requisição para uma aplicação correta. É por isso que chamar o Traffic apenas de uma ferramenta que redireciona tráfego é simplificar demais o que ele realmente faz. Ele organiza, controla, protege e direciona o acesso às aplicações que estão atrás dele. Então guarde principalmente essa ideia. O Traffic será a porta de entrada da nossa infraestrutura, o nosso porteiro digital. E agora que nós entendemos o papel desse porteiro,
Na próxima aula, vamos continuar desmontando esse processo e entender com mais detalhes como o traffic toma essas decisões. Nos vemos na próxima aula.